Chegou a grande hora, a hora de vindimar as uvas. Primeiramente, esclareço que esse momento pode variar enormemente de acordo com uma série de fatores. Dentre eles, o estilo de vinho a que se deseja produzir. E vou dar um exemplo bem prático para que você possa entender. Para se produzir espumante, onde é necessário níveis de acidez maior nos bagos da uva, se colhe essa uva mais precocemente. E com isso, os níveis de ácidos que estão contidos ali no bago ainda estão relativamente mais elevados. O tipo de casta, o tipo de uva, pode ser também um fator determinante para a escolha da data ideal para a vindima. Eu vou te explicar por quê. Existe muita diferença entre um estilo de uva e outro. Por exemplo, a branca bical, ela matura muito mais precocemente. Já as tintas como o Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc requerem um período muito maior para completarem o seu ciclo de maturação fenólica. E por que esse dado técnico é tão importante? Porque quando você estiver degustando o seu vinho e sentir aromas de pimentão, que são as famosas pirazinas, tende a dizer-nos que essas uvas foram colhidas precocemente. E há especialistas que até acham que isso é um defeito grave no vinho. Já inúmeros enófilos adoram esse aroma. Um outro detalhe bem importante é a localização específica do vinhedo no terroir. Existe uma situação que é a incidência de luz sobre os cachos da uva tendem a ajudar na maturação. Ou seja, em determinados pontos do terreno, em determinados pontos da montanha ou do terreno, há incidência maior de luz sobre os cachos e faz com que mature mais rápido comparado a determinadas plantas que não recebem o mesmo tempo de luz do dia. E isso pode até levar alguns produtores a decidir colherem determinadas parcelas, suas parcelas das mesmas castas em dias diferentes, porque a maturação de uma parcela está mais precoce do que a outra. Um detalhe interessante nisso tudo, com relação à luz solar e os aumentos das temperaturas, é que podem ocorrer os excessos disso e causar um escaldão. E isso não é nada desejável, é um belo de um prejuízo. E o que os produtores fazem para diminuir e minimizar os danos quanto a isso? Eles criam uma série de equilíbrios, ou seja, deixando um meio termo de quantidade de massa foliar nas uvas, nas parreiras, ou seja, para proteger do excesso do sol e do excesso da temperatura. E assim evitar com que tenha esses extremos. É um detalhe bem interessante e técnico que você precisa saber. E por fim, um detalhe também muito importante que vai determinar a data da vindima, após saber que a uva já está numa maturação desejada, é o produtor organizar a equipe que vai fazer a vindima, que vai transportar as uvas e também o pessoal da adega para recepcionar e começar a vinificação, se todas essas pessoas estão disponíveis. A questão dos equipamentos, se tem todos os equipamentos estão todos prontos para receber essa carga de uva que está chegando. E um outro detalhe são os próprios insumos enológicos utilizados, se está tudo certinho, se não está faltando nada. Então, por aqui finalizam esses fatores que são determinantes para a escolha da data da vindima. Você percebe que não é algo muito simples, não. É algo importante e bem complexo de se decidir. É chegada a hora.
Vale ressaltar que um momento que acontece bem antes da maturação, que é no momento que os bagos das uvas começam a encher, começam a se expandir. É nesse momento que acontece o dimensionamento da quantidade da safra que vai se produzir no ano. E isso é importante e necessário para poder preparar a adega com os insumos, com os equipamentos, com todos os detalhes que serão necessários para o momento da vinificação. Interessante falar é que, para se criar uma dimensão, uma estimativa da safra, é necessário fazer um cálculo: número de cacho por planta, a quantidade de massa por cacho e a quantidade de planta. Através desses dados são feitos uma média para saber o número de mais ou menos quantos quilos de uva vai se ter. O início da maturação é marcada pela fase do pintor. E nessa fase observa-se uma transformação na cor das películas. As castas tintas transformam-se os seus bagos, a pele dos seus bagos, de verde para tinto. E isso não acontece assim de forma homogênea. Num dia que você observa o cacho, tem alguns bagos já atingidos. Outro dia você observa, já tem outros. E assim Baco vai pintando o cacho. No caso das castas brancas, a transformação daquele verde intenso, concentrado, a película vai se transformando em translúcida, muito mais para o rumo do amarelo clarinho. É assim que é iniciado a fase da maturação das uvas. O que se observa no momento da maturação é que, além de alterar a cor das suas películas, há um aumento na quantidade de líquido dos bagos, há um aumento nos níveis de açúcar de 4 para 28, 30%. Há uma diminuição da acidez, que cai de 3 para 1%, dos ácidos tartárico e málico, sendo o málico mais importante porque a queda é mais brusca. E o interessante observar nessa diminuição da acidez que ela acontece devido à quantidade de líquido no bago tá maior. E é uma espécie de dissolução desse conteúdo, o que possibilita essa queda na acidez e, consequentemente, a queda do pH. Outros detalhes a serem observados no momento da maturação é o aumento dos níveis de compostos fenólicos, as antocianas, os precursores da cor. O que é interessante observar é que há diferenças enormes entre uma uva e outra. Por exemplo, a Cabernet Sauvignon apresenta 1 grama de antociana por cada quilo de uva. Já a Alicante Bouschet apresenta 5 gramas de antociana para cada quilo de uva. Outro aspecto interessante observar nesse momento da maturação é a transformação que acontece dentro das grainhas, das sementes, ou seja, há uma concentração maior de tanino e há uma diminuição dos compostos fenólicos também. Outro dado interessante é que acontece o aumento dos precursores aromáticos. Os ácidos, os éteres, os ésteres, os que vão dar os aromas do vinho. E fica aqui um lembrete que existem mais de 500 compostos voláteis que podemos sentir nos vinhos. Então, a partir de todos esses dados falados, que é observado no momento da maturação, os enólogos, os produtores, os winemakers buscam um equilíbrio entre parâmetros de acidez, açúcar, tanino, pigmentos e precursores aromáticos para decidirem o momento da vindima.
Esses parâmetros para avaliar a maturação da uva podem ser feitos de diversas formas. Uma, através da degustação do bago da uva na própria vinha. Há enólogos, winemakers e produtores muito experientes que fazem essa degustação e avaliam lá mesmo se já dá para vindimar ou não. Há um outro lado técnico que é a recolha de bagos seguindo um protocolo e esse colocados dentro de um saquinho de 100 a 200 bagos de uva e transportados numa temperatura mais baixa até o laboratório, que pode ser na própria adega, na própria vinícola ou até terceirizado. E lá vão avaliar vários parâmetros, dentre eles a partir do mosto recolhido dessas amostras de bagos, pode-se avaliar o pH, que diz muita coisa. pH próximo a 4 pode descorar o vinho provindo de uvas tintas. Ele também é um mecanismo de controle de contaminação. Solos adubados com mais mineral também tendem a elevar o pH do vinho. Outro dado bem importante para se avaliar no momento da maturação é o teor de sólidos e solúveis, que nada mais é do que o nível de açúcar desse bago dessa uva. Utiliza-se um equipamento calibrado, adiciona-se o mosto e obtém-se esse dado. E esse dado é bastante importante porque a partir dele vai se estabelecer qual o teor, a porcentagem de álcool que esse vinho vai possuir. E o desejado é que esse dado fique entre 23 e 24 grau Brix, para se obter um teor de álcool de 14%. Além disso, avalia-se a acidez, que esse dado é dado por milha equivalente por litro, também avalia-se as sementes, a questão da tanicidade, a destringência, a crocância, enfim. E também a avaliação da película da uva. Esses são os parâmetros de avaliação da maturação que acontecem dentro do laboratório. Fazendo um resumo entre os níveis de açúcar, de álcool, de acidez e pH, nós podemos observar nos vinhos brancos e nos vinhos tintos tranquilos que o nível de açúcar gira em torno de 22 a 25 grau Brix, já de álcool entre 12 e 15%. De acidez gira em torno de 80 a 100 mili equivalente por litro e o pH gira em torno de 3,4 a 3,6. No caso dos vinhos tintos de longa guarda, observa-se um maior grau de açúcar, ou seja, em grau Brix, uma menor acidez e uma maior concentração de compostos fenólicos. Ufa! Depois desses parâmetros técnicos todos, é chegada a hora de vindimar. E é importante o consumidor perceber quão complexa é essa bebida de baco, quão complexa e trabalhoso é toda a cadeia, todo o processo de produção de um vinho de qualidade. E a chegada a hora da vindima, os enólogos, os winemakers, os produtores têm que observar várias coisas, dentre elas a preparação das suas equipes, ou seja, as pessoas que vão estar no campo para fazer a vindima em si, quem vai transportar essa carga, essas uvas para a adega, o receptivo da adega, o staff da adega. Então, esse conjunto, essa engrenagem tem que estar trabalhando em sinergia e com bastante orientação. Outro detalhe interessante é separar todos os equipamentos, tudo o que será necessário para o momento da vindima, desde caçapas limpas, higienizadas, tesouras, maquinários, transporte, as cubas, tudo o que envolve todo o processo durante esse momento.
Um outro detalhe a se observar no momento, na hora da vindima, é o fato do horário do dia, fazer nos horários mais frescos do dia e geralmente pela parte da manhã ou ao final da tarde. Na hora da vindima, quando a colheita é manual, já se pode fazer aquela primeira inspeção. Se tiver cachos que não estão adequados, nem seguem para a caixa, ou algum bago de uva que não esteja legal, ali mesmo já se tira. O importante também é essa caçapa, quando tiver cheia, é colocar embaixo da proteção da massa foliar das plantas, para evitar com que o sol atue ali e proteja até o momento de serem recolhidas para seguirem para a adega. O importante também é a quantidade de uva que se coloca numa caçapa, para que quando se coloque uma sobre as outras não machuque a uva, rompendo o bago e que ali mesmo já comece a fermentação, algo que não é agradável e que deve ser iniciado a fermentação somente lá na adega e não na própria vinha. Outro aspecto importante e essencial é o transporte estar adequado e limpo. É fundamental para que se mantenha a cadeia toda adequada para se produzir um vinho com qualidade. Chegando as uvas na adega, a primeira coisa a se fazer é pesar essas uvas. Após isso, o enólogo ou o produtor decidem que caminho ela vai seguir. Basicamente, pode ser de duas formas. Essa uva ser armazenada num local com temperatura controlada para ser vinificada ou mais tarde ou no dia seguinte, ou seguir direto para a esteira. Na esteira é que acontece a inspeção propriamente dita dos cachos. Lá, pessoas atentas observam se tem algum bago que não está bom, se tem alguma folha que possa ter vindo junto com as caçapas, e ali mesmo acontece essa retirada desses aspectos não desejáveis para conduzir para o processo de vinificação. Em seguida, segue-se para a máquina de desengasse e, posteriormente, para a prensa. A partir daí, já começa o processo de vinificação em si. E esse é assunto para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que fez um resumo, um relato sobre a fase de maturação das uvas para a produção da bebida de Baco. Se você gostou desse conteúdo, comenta, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Saudações báquicas a você e saúde!